montra digital representa, em termos da visão da PT, o futuro da interação com o cliente. Esta é uma solução que tem aqui um pequeno superfície tátil, que simula 4 botões físicos, onde o cliente pode escolher efetivamente os conteúdos que mais lhe interessam, contrariamente às soluções anteriores de Corporate TV, onde nós não tínhamos qualquer tipo de interatividade e onde o cliente era bombardeado com todas as promoções e soluções e obviamente não conseguiria escolher os conteúdos que mais lhe interessavam. Em termos de vantagens, temos conteúdos muito mais atrativos e muito mais dinâmicos, comparativamente com os conteúdos anteriores em papel. E temos ao mesmo tempo redução de custos, já que todos estes conteúdos estão centralizados na nossa cloud e portanto, o cliente poupa toda aquela parte de infraestrutura que é necessária de servidores locais.